Brasília, a cidade que determina o rumo dos 210 milhões de brasileiros. Um lugar que desperta desconfiança em muita gente, e não é sem razão. Você sabe do que eu estou falando. Mas nos últimos tempos, o Brasil está começando a mudar. E goste ou não, essa mudança passa por aqui. Em uma era de fake news, onde a credibilidade da grande mídia se destrói a cada dia, o cidadão quer conhecer de perto a verdadeira revolução que vem ocorrendo em nosso país. Políticos, artistas, ativistas, personalidades de diversos setores que impactam a vida do povo brasileiro vão estar aqui. E você vai conhecer a verdade, descobrindo o que o Brasil precisa saber. Fala pessoal, hoje estamos aqui diretamente de dentro do Palácio do Planalto, né? Local de trabalho do excelentíssimo senhor presidente da República, tal de Jair Bolsonaro, para conversar com um dos expoentes, né? Um dos responsáveis por essa guinada na área internacional brasileira, que é o Felipe G. Martins, assessor especial de assuntos internacionais do presidente da República. Obrigado por receber a gente, Felipe. Eu que agradeço, Eduardo. Primeiro, o que é o G? O G é Garcia. Ah, tá. Mas eu brinco com seu pai que é general, para facilitar aqui. Aí tem mais entrada ali. Uhum. Não, brincadeiras à parte, pessoal. Uma das grandes guinadas que o Brasil está dando, e vocês devem estar acompanhando, é a aproximação com países como os Estados Unidos. Felipe, o que o Brasil tem de ganhos em 2019, esse primeiro ano? O que tem de melhorias para os brasileiros nessa relação Brasil e Estados Unidos? Bom, acho que, antes de mais nada, é importante dizer que a gente teve todo um redesenho da política externa, como você falou, uma grande guinada do que era, em relação ao que era feito antes. Eu acho que o primeiro ganho que a gente teve, e isso ficou muito claro no discurso de posse do ministro Ernesto e também do seu pai. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Excelente discurso do ministro Ernesto. Excelente discurso. O professor Olavo de Carvalho disse que foi um dos grandes discursos da história do Brasil e eu não tenho como discordar. Cheio de referências, um discurso riquíssimo e que já desenhava ali essa guinada que viria a ocorrer, que também apareceu no discurso do seu pai, que seria a criação, a elaboração de uma política externa do povo brasileiro. O que vem a ser a política externa do povo brasileiro? Ou seja, uma política externa que é mais sensível aos anseios populares, aos valores da população, aos desejos, aquilo que é expresso pela população, não só nas urnas, mas também de modo contínuo nas redes sociais e nos outros canais, através das novas tecnologias que a população tem para dizer ao governo o que ela espera do país. Por que isso é importante? Porque durante muitos anos, o que acontecia aqui no Brasil, em que pese aí a excelência do nosso corpo diplomático, em que pese a excelência dos nossos profissionais que cuidam da política externa, nós tínhamos uma orientação política que levava o nosso corpo diplomático a atuar muito alinhado ali com os cânones globalistas, ou seja, com aquilo que era decidido nos escritórios, nas agências internacionais e que não tinha muito relação com os nossos valores. Então, eu pessoalmente costumava dizer que a política externa brasileira não tinha nada de distintamente brasileira. Ela não expressava no exterior os nossos valores, não levava ao exterior os ideais da população brasileira e tampouco os seus anseios. Ela funcionava muito mais como uma espécie de escritório avançado da ONU no Brasil. É isso que eu ia perguntar. Você conseguia enxergar, então, uma sobreposição de órgãos multilaterais dentro das tomadas de decisões aqui do Brasil? Sem dúvida, sem dúvida. E se a gente pensar não só na área internacional, se a gente olhar mesmo em termos de propostas legislativas, o que a gente vê é uma grande repetição de propostas que nascem no exterior. Nascem nessas agências transnacionais, nascem em fundações internacionais e o Itamaraty agia muito com base nessas diretrizes, nessas orientações, em que pese, mais uma vez, a excelência ali dos nossos profissionais da carreira diplomática. Então, a gente teve uma nova orientação que era, primeiro, antes de olhar para essas agências internacionais, antes de olhar para a ONU, para a Assembleia Geral da ONU, que seja, e para as inúmeras organizações, OMC, a Organização Mundial da Saúde, Unesco, todas essas organizações, o que a gente passa a fazer, na verdade, é olhar para o povo brasileiro. Primeiro, entender o lugar do Brasil no mundo, entender o nosso papel histórico, quais são as nossas origens, quais são os valores que fundaram o Brasil, e a partir disso começar, então, um redirecionamento da política externa brasileira. Isso foi feito
evidentemente de modo gradual, e continua sendo feito, isso não pode ser feito de uma hora para outra, mas um dos pontos principais disso foi olhar para a população e ver onde está, digamos assim, o coração do povo brasileiro. E quando a gente olha para o povo brasileiro, a gente vê um grande apreço, uma grande admiração pelos Estados Unidos e por outras nações democráticas, prósperas, que são exemplos de grande sucesso. Se a gente olhar, por exemplo, o principal destino dos nossos estudantes para intercâmbio é os Estados Unidos. Quando a gente olha, incluindo o seu caso, o principal destino de turistas brasileiros fora do país continua sendo os Estados Unidos. Quando a gente olha para o nosso empresariado, o principal mercado para a nossa indústria é os Estados Unidos. Então a gente vê reiteradamente que há um grande desejo por parte da sociedade brasileira de uma aproximação dos Estados Unidos. Essa aproximação ocorreu de modo bastante satisfatório ao longo da história, notadamente com o Barão do Rio Branco, que soube fazer ali aquela aliança não escrita que muitos teóricos falaram a respeito, mas com o tempo isso foi se perdendo. E se perdeu no nível governamental, se perdeu no nível político, sobretudo por questões ideológicas, se manteve ainda parcialmente no governo Lula, mas no governo Dilma se abriu ali um enorme hiato em relação aos Estados Unidos. Então qualquer governo que se elegesse, mesmo que fosse, digamos, um governo mais à esquerda, ele teria como grande desafio uma reaproximação dos Estados Unidos. Como eu disse, é um país importante para a nossa população, é um país importante para a nossa indústria. Repito de novo, o principal destino dos nossos produtos manufaturados, mas talvez nós não encontrássemos ali um ambiente político tão propício para fazer o que nós fizemos. Todos devem se lembrar da visita do presidente Bolsonaro em março de 2019, talvez a visita mais bem sucedida aos Estados Unidos, o modo como ele foi recebido, o modo como ele foi tratado, e também a série de anúncios que foram feitos ali, que começaram a desenhar uma nova relação estratégica com os Estados Unidos. Então a gente pode citar aí alguns exemplos concretos do que já foi feito, sobretudo de modo mais abrangente ali eu destacaria. Primeiro, o status de aliado extra-OTAN, que o Brasil passou a ter a partir daquele momento. E Deus quiser, quem sabe, um passarinho passou no meu ouvido, o Brasil vai se aproximar da área de defesa norte-americana. Vamos ver aí. Sim, sim. E foi um passo inicial, por exemplo, para um acordo muito importante que os Estados Unidos têm com seus parceiros, que é um acordo de pesquisa, desenvolvimento na área de segurança e que daria acesso, talvez, ao Brasil a um fundo de 100 bilhões de dólares na área de defesa, para que a gente possa finalmente dar aí às nossas forças armadas, ao nosso exército, à marinha e à aeronáutica, a atenção que ela merece em termos de equipamentos, em termos de treinamento e tudo mais. Aquele armamento que não funciona, vamos trocar isso aí, hein? Exatamente, exatamente. Então esse foi um primeiro passo. A cooperação de defesa que havia sido abandonada passou a ganhar corpo de novo, começou a ganhar corpo, isso é importantíssimo. A indústria de defesa, como imagino que nossos espectadores sabem, é o principal drive do setor de inovação. A gente não consegue pensar a inovação fora dessa área de defesa. Se a gente pensar o Vale do Silício, por exemplo, que tem uma grande inovação, novas tecnologias, praticamente todas as empresas ali começam com um pequeno contrato com o Pentágono, com um pequeno contrato com outras agências de segurança ou de inteligência dos Estados Unidos. Óculos da Oakley, às vezes o boot, o relógio resistente e tal, começou na área de defesa e vocês nem sabem. Não, se pegar um celular, por exemplo, a câmera do celular, a tela do celular, todas essas inovações que a gente usa no nosso dia a dia começaram na área militar, foram utilizadas ali para atender alguma demanda do meio militar e depois passaram a ser comercializadas. Então, sem uma indústria de defesa forte no Brasil, e a gente precisa dessa aproximação com os Estados Unidos, também com Israel e outros parceiros, para desenvolver essa indústria, a gente não pode alcançar uma das metas do presidente Bolsonaro, que é a inovação, mais ciência, mais tecnologia, mais pesquisa, desenvolvendo o potencial que o Brasil tem. Então essa outra área que eu destacaria, mencionaria aqui também o fundo, isso é um pouco esquecido, mas foi criado um fundo amazônico, que começou ali com um valor inicial de apenas 100 milhões de dólares, mas que passa a crescer até chegar aí na casa dos bilhões. E que atende ali basicamente a ideia de que nós temos 20 milhões de brasileiros vivendo naquela área, que há uma demanda econômica muito grande, eles precisam estar inseridos no mercado. Então, esse fundo basicamente busca iniciativas pequenas, médias empresas que possam levar
ideias ali para o setor de biotecnologia, bioeconomia e possam gerar empregos naquela área. Então, Brasil e Estados Unidos juntos também ali, explorando essa área de inovação e fazendo um modo mais inteligente, digamos assim, de preservação ambiental do que aquele que costuma aparecer no discurso histérico dos ambientalistas. Essa foi uma outra coisa que eu gosto muito de destacar, o apoio dos Estados Unidos para o ingresso brasileiro na OCDE. Isso é golaço. Também é algo que... O que é isso aí? O que vai trazer? O brasileiro está falando, está ouvindo lá, OCDE, OCDE, OCDE. O que é OCDE e por que é importante o Brasil entrar nesse seleto grupo? Bom, a OCDE é vista por muitos como um clube dos ricos, mas na verdade ela não é exatamente isso. A OCDE nada mais é do que uma organização que zela por boas práticas. Primeiro, boas práticas institucionais de governança, valores relacionados à democracia, ou seja, respeito à soberania popular, à vontade do povo, ao consentimento dos governados. E segundo, também bons padrões em termos de economia, ou seja, uma economia aberta, de mercado, livre, com espaço para o empreendedorismo e também na área educacional, numa série de setores. Então, a OCDE que organiza o PISA, não é isso? A OCDE que organiza o PISA, por exemplo. Então, nós temos ali uma série de padrões, uma série de, digamos assim, boas práticas que são adotadas no mundo todo, mesmo por aqueles países que não são da OCDE, mas que ali é decidido por um clube pequeno. Se o Brasil é afetado por essas decisões, o Brasil é afetado, por exemplo, pelo PISA, o Brasil é julgado, sua educação é julgada pelo PISA, é julgado por uma série de outros critérios que estão estabelecidos ali. O primeiro passo, o Brasil entrando lá, ele vai poder fazer parte dessa discussão e ajudar na definição do que é e do que não é uma boa prática. E como eu disse, isso afeta todos os países. Segundo lugar, o Brasil, fazendo parte da OCDE, nós ancoramos o Brasil com uma série de práticas que são práticas comprovadamente práticas de sucesso, tanto na área econômica, quanto na área política, na área institucional, de governança de modo geral. É o aparato legislativo de combate à corrupção, transparência. Exatamente. Transparência, combate à corrupção. É o que o brasileiro quer. Exatamente tudo que o brasileiro tem pedido desde 2013. E com isso a gente dá uma série de sinalizações também para o mercado, para os investidores. Um dos grandes desafios que nós temos aqui com o governo, depois de uma crise, da maior crise que nós tivemos no país durante o governo Dilma, é recuperar o nosso grau de investimento. Quando a gente pensa ali nas agências que avaliam isso, na Fitch, no Moody's e Standard & Poor's, todas essas agências olham para esse compromisso, digamos assim, com práticas de combate à corrupção, de transparência, de abertura do mercado, de combate ali, digamos, a práticas mercantilistas no comércio. Então, uma vez que o Brasil consiga efetivamente entrar na OCDE, primeiro, a gente dá um passo importante para o nosso resgate do grau de investimento. Acredito que seria o passo decisivo até. Segundo, isso facilita o governo Bolsonaro e facilita o país em si, o Brasil, a promover novas e mais profundas reformas. Sejam reformas econômicas, sejam reformas administrativas, que colocaria o Brasil, então, em linha aí com o que é feito de melhor ao redor do mundo. Eu acho que isso é um passo importantíssimo, como você disse. Não tem como ser contra isso, né? Não. Independentemente de entrar ou não na OCDE, imagina só, um projeto de lei que vai dar transparência, ou que vai cumprir ali o resgate de maneira mais efetiva de um dinheiro que foi desviado para o exterior, enfim. Acho que não tem como ser contra isso. É impossível porque na prática o que a gente está falando é colocar o Brasil no patamar dos grandes países, das nações de sucesso, copiando ali os bons exemplos, mas também corrigindo e adaptando onde for necessário. Isso é importante dizer porque as práticas que são defendidas ali, elas não são mandatórias, elas não são impositivas, mas elas funcionam como critério que, como eu disse, quer o país faça parte da OCDE ou não, ele acaba sendo julgado por aqueles critérios. Então isso vai ser muito bom para o Brasil. Eu acho que o passo decisivo foi conseguir o apoio dos Estados Unidos, era o apoio que nos faltava. Agora é uma questão muito mais interna dos membros da OCDE para chegar a um arranjo ali que comporte tanto a demanda europeia para que tenha mais membros europeus, quanto a demanda americana para que o Brasil esteja ali no topo da lista de entrada. E pelo que nós temos recebido ali de Paris, onde fica a sede da OCDE, é questão de tempo para que a gente chegue nesse arranjo e a gente possa, então, dar início ao processo de acessão do Brasil. E é importante dizer também, como você falou, independentemente de entrar ou não na OCDE, a visão que o governo Bolsonaro tem é a seguinte: nós estamos caminhando nessa direção. Nós não queremos entrar na OCDE para mudar o Brasil.
Nós estamos querendo entrar na OCDE porque nós estamos mudando o Brasil, ou seja, mesmo antes de entrar na OCDE, a gente já vem adotando aí uma série de práticas. Então esse movimento de combate à corrupção e etc. é que está dando o tom para que o Brasil entre na OCDE. Exatamente. Abertura da economia, combate à corrupção, maior transparência, digamos, enxugar a máquina também, que foi uma coisa importante, que foi feito com corte aí de quase 30 mil cargos no início do governo, redução dos ministérios. E são passos decisivos que estão em linha com as práticas defendidas pela OCDE e estão em linha também com aquilo que o povo brasileiro quer ver sendo implementado aqui no Brasil. Uhum. Agora, sob a visão do presidente da CREDEM, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, faltou falar só de Acordo de Alcântara, que também foi assinado nessa oportunidade em março, exatamente, não é isso? Exatamente. Como é que é esse acordo e por que vai beneficiar o Maranhão e o Nordeste brasileiro? Bom, antes de mais nada, a gente tem que entender que o Acordo de Alcântara ele nada mais faz do que proteger tecnologias que já são protegidas. Ele garante que tecnologia americana sensível, que é utilizada por agências espaciais de todo o mundo, inclusive da Rússia, e de empresas comerciais e tudo mais, serão protegidas. E sendo protegidas, podem ser utilizadas no Brasil, especialmente na base de Alcântara. O que isso significa na prática? Isso significa acesso do Brasil, do Estado do Maranhão em especial, dos nossos cientistas, da nossa agência espacial, a um mercado de 350 bilhões de dólares hoje, mas que tem a previsão aí de passar... Mais de R$1 trilhão. Da casa de R$1 trilhão de dólares nos próximos anos. As pessoas em casa devem acompanhar a SpaceX do Elon Musk, a companhia ali da Virgin também, que tem trabalhado para levar turistas ao espaço. O Elon Musk, que também é o proprietário da Tesla, não é isso? Proprietário da Tesla, que produz exatamente. Carros elétricos e está bombando lá nos Estados Unidos, confere? Sim, sim, exatamente. O Elon Musk é um dos caras que está ali na fronteira da tecnologia, desenvolveu a Tesla, desenvolveu a SpaceX, desenvolveu a Hyperloop, que é uma empresa que está desenvolvendo um modo inovador de transporte, que é um transporte subterrâneo mais rápido do que aviões. Então, uma série de tecnologias que estão sendo desenvolvidas e especialmente nessa área espacial nós temos aí uma série de empresas trabalhando com turismo, com novas explorações, ou seja, tentando mandar missões a Marte, tentando mandar missões a lugares que ainda não foram alcançados. Isso tudo pode ser feito a partir de Alcântara, porque como você sabe, Alcântara tem uma vantagem geográfica que permite uma grande economia de combustível, barateando, portanto, essas missões, barateando o custo daquelas empresas que vão trabalhar com turismo, das empresas que vão trabalhar com pesquisa, das agências espaciais que possam ter interesse em utilizar a base de Alcântara, e basicamente tudo que a gente está oferecendo em contrapartida é a garantia de que essa tecnologia, a propriedade intelectual dela, será respeitada, não vai haver espionagem industrial, não vai haver nenhum tipo de prática desleal ali com os nossos parceiros. Eu costumo falar até que eu comparo até com o box da Ferrari na Fórmula 1, que o Brasil não perde soberania. Se você vai no evento da Fórmula 1, quando você quer entrar no box da Ferrari, tem algumas áreas ali que você só entra com a autorização da Ferrari, que é exatamente para fazer aquilo que o Felipe acabou de falar, que é para proteger aqueles segredos tecnológicos. O Brasil, com o Acordo de Alcântara, só está se comprometendo que respeitará esses acordos. E Alcântara, gente, é mais um daqueles exemplos, né, que Deus nos deu e o Brasil nunca aproveitou. Essa posição geográfica próxima da linha do Equador, ela economiza em média 30% do combustível. Além de um menor custo com combustível, que é uma boa parte daquele foguete que vai para o espaço, isso também permite que o chassi daquele foguete fique mais fino e lateralmente você consiga colocar ali mais satélites, ou seja, com um único lançamento, você manda muito mais satélite. Então barateia ainda mais esse envio. E some-se a isso que Alcântara tem mais de 200 dias de sol por ano. Então a janela para lançamentos é praticamente o ano inteiro. Então, Deus quiser agora, né? Mais uma bola dentro aí, ganha o Trump, ganha Bolsonaro, ganha o Brasil, ganha os Estados Unidos. Mas eu ainda queria falar um pouquinho sobre os organismos multilaterais. Claro. Por quê? Eu sou policial. E o Felipe estava falando aqui, por exemplo, né, de organismos multilaterais, e eu lembrei da ONU. A ONU, que foi o local que gestou a audiência de custódia. Então repara só, você que imagina que essa área internacional seja distante de você, e não é. Quando a ONU fez a ideia da audiência de custódia e aconselhou os países membros a colocar, o Brasil colocou aqui a audiência de custódia, através do CNJ. E o que faz a audiência de custódia?
via de regra, em 24 horas, ela coloca o bandido preso em flagrante, solto na rua. Então veja como você, cidadão, pode ter a sua vida afetada através de políticas desses organismos. E aí eu te pergunto, você vai reclamar para quem se foi a ONU que fez? Você que já elegeu, você já votou em algum delegado da ONU? Você tem condição de viajar na sede da ONU, bater na porta lá e falar, olha, eu sou do Brasil e queria fazer essa reclamação aqui ou mudar esse tipo de coisa? É óbvio que não, né? Então é isso que a gente está falando aqui e eu aproveito o gancho da ONU para a próxima pergunta, Felipe. O que é que teve de inovador esse discurso do presidente na ONU? Por que ele foi tão impactante? E se você puder contar um pouquinho aí de como é que ele foi feito, porque a gente sabe que um discurso dessa magnitude ele não é feito por uma mão só, mas sim a várias mãos. Bom, perfeito. Como você disse, esse é um outro ponto muito importante da política externa. Eu ressaltei isso no início, quando falei sobre os organismos internacionais. E na prática, o que nós tínhamos ali era quase que uma transferência de uma base territorial de poder, ou seja, da soberania nacional, para uma base funcionalista de poder. O que significa isso? Que uma série de agências internacionais, ou transnacionais, ou supranacionais, passam a adotar ali funções específicas para si e passam a tratar daqueles temas como se eles fossem temas puramente técnicos que devam estar, portanto, submetidos ao arbítrio de burocratas anônimos, não eleitos e não sujeitos, portanto, ao controle da população. A maioria deles são anônimos, a população, como você disse, não tem acesso a eles, não pode exercer pressão, não pode cobrar diferentes resultados. E, pouco a pouco, houve, então, essa transferência de poder na área de saúde, com a Organização Mundial da Saúde, na área de educação, cultural, por exemplo, com a Unesco, em áreas de temas de justiça e uma série de outros temas que passavam ali pela mão desses burocratas, que, diferentemente do que se diz, têm as suas ideologias, têm as suas posições, normalmente posições de esquerda. É muito interessante notar que, ao redor do mundo, quando um político de esquerda perde uma eleição e você quer saber o que ele está fazendo, é muito legal você olhar nas organizações internacionais. Porque normalmente é lá que ele vai parar. A gente olha para o Chile, por exemplo. Bachelet perdeu a eleição para o Pinheira, Pinheira assumiu a presidência, Bachelet foi lá para o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Então isso é uma prática recorrente, não só Deixa eu abrir um parênteses aqui na Bachelet, que a Bachelet, que não falou quase nada, pouco se pronunciou sobre o que está ocorrendo no Chile, né? Mas que veio falar que o Jair Bolsonaro está reduzindo a democracia no Brasil, sendo que aqui no Brasil não foi fechado nenhum órgão de imprensa, não existe preso político, todas as instituições funcionam normalmente. Nossa senhora, onde é que mundo que a Bachelet vive, né? Mas desculpa, Felipe. E aí, isso que você falou é um exemplo dessa instrumentalização das instituições internacionais, das organizações internacionais, a serviço de uma ideologia. Isso ocorre muito. Então, o governo brasileiro, tendo essa orientação de devolver, digamos, o poder à população brasileira, falou, não, isso basta, a gente vai seguir sendo parte das organizações, mas a gente quer diminuir o poder desses burocratas anônimos que não são passíveis de controle. A gente quer devolver ao Brasil, ao nosso país, a base de poder territorial. E aí, qual era a pergunta mesmo? Eu estava falando do discurso do presidente na ONU, porque ele foi tão impactante, irritou os cubanos. E aí entra o discurso do presidente. Primeiro, antes de mais nada, ele se destacou por ser um discurso que está em linha aí com as grandes discussões do mundo hoje. Se a gente olhar para os Estados Unidos, para a Rússia, se a gente olhar para a Índia, se a gente olhar para as grandes potências europeias, hoje a gente tem ali uma discussão entre globalistas e antiglobalistas, que diz respeito justamente aí ao poder que você vai atribuir a instituições supranacionais e o poder que você vai manter ali ainda sob domínio da população de cada país. E o presidente Bolsonaro se posicionou nesse debate pedindo uma organização das Nações Unidas que fosse de fato uma organização das nações, não uma organização global das organizações, dos burocratas e coisas assim. Essa foi uma frase que marcou muito, muitas pessoas destacaram isso e ela deu o tom de todo o discurso, mostrando um resgate, uma recuperação da soberania brasileira, mostrando que nesse novo Brasil, o governo Bolsonaro e o Brasil de modo geral não mais queria distribuir as suas atribuições para organismos internacionais, para burocratas, mas ter isso nas suas mãos para poder cuidar do seu próprio destino.
em última instância, deixando, portanto, o destino da nação brasileira na mão dos próprios brasileiros. Isso foi um dos pontos de destaque, a meu ver. Um outro ponto foi o ponto dele não ter adotado um discurso genérico, aquilo que eu falava sobre a política externa brasileira não ter nada de distintivamente brasileiro. O discurso do presidente Bolsonaro foi muito brasileiro. Ele teve defesa dos cristãos perseguidos ao redor do mundo. Isso não aparecia. Esse é outro tema que é muito sensível, muito caro também ao chanceler Ernesto Araújo, né? Exatamente, é um tema muito sensível. Hoje os cristãos constituem o grupo mais perseguido ao redor do mundo. São mais de 100 mil cristãos assassinados todos os anos nessas perseguições por motivo religioso, inúmeros cristãos encarcerados, inúmeros cristãos que são vítimas disso, e era um tema que não recebia qualquer atenção, embora o Brasil seja um dos maiores países cristãos do mundo, é ainda o maior país católico do mundo, e o Brasil não se posicionava nisso, ignorando o seu próprio povo, ignorando a sua própria cultura, ignorando a sua própria herança. Isso mudou. O presidente Bolsonaro foi lá, se posicionou muito claramente. Às margens da Assembleia Geral ocorreu, inclusive, um evento sobre perseguição de cristãos em parceria com a Polônia, com a Hungria, com o Vaticano, com os Estados Unidos. Disso daí. Inclusive, eu tive a honra de participar lá e foi encabeçado pelo chanceler húngaro, né? O Peter. O sobrenome é complicado, que eles acentuam até consoante. Sim. Mas foi sensacional também, né? Inclusive com fala do chanceler Ernesto Araújo. Exatamente. Foi um evento ali copatrocinado pelo Brasil e pela Hungria, que foi o primeiro, digamos assim, mostrando aí que o Brasil não é o único que está trazendo essas inovações. E, de modo geral, ali no discurso, o presidente Bolsonaro também destacou o papel da região da América do Sul, o momento que a América do Sul vivia, um momento já muito delicado ali, com toda essa instabilidade ocorrendo no continente. Destacou o papel de agentes cubanos nesse papel de desestabilização, ou seja, também inovou no sentido de não fazer aquela fala que visa agradar todo mundo, porque a diplomacia ela é um instrumento que deve ser utilizado, evidentemente, para manter os canais abertos de negociação com todo mundo, mas para avançar os nossos interesses, os nossos valores. E o presidente Bolsonaro fez isso muito claro, com muita ênfase. Eu destacaria ali que, ao término do discurso dele, ele foi aplaudido e cumprimentado pelas delegações da África, da Ásia, pelas delegações do leste, do leste europeu e também da Europa Central, o que é uma grande inovação. Muitos deles falaram, a gente precisava dessa voz, a gente precisava de alguém cobrando a própria Organização das Nações Unidas, o sistema ONU de modo geral, da sua responsabilidade, daquilo que eles passam dia a dia ali puxando para si, mas que depois não se responsabilizam pelas consequências das suas decisões. Também o posicionamento firme do Brasil em relação às reformas que nós estamos realizando, o momento de combate à corrupção, tudo isso parece ter sido recebido com muito bons olhos lá fora, sobretudo pelos nossos interlocutores, embora a nossa mídia aqui tenha tentado pintar o discurso como um grande desastre, uma mudança inaceitável. Parece que o nosso amigo governador de São Paulo, João Dória, não gostou, se apressou para criticar também. Mas enfim, no mundo real foi muito bem recebido. E inclusive, Felipe, né, eu tiro como parâmetro os países da cortina de ferro que sofreram com o comunismo, sofreram sob o domínio soviético, sabem de verdade o que é uma ditadura sangrenta, né? Todos eles, hoje, libertos do comunismo, apoiando o presidente Bolsonaro. Claro. E tem viagem programada do presidente para esses países? Nós temos uma viagem programada, o presidente Bolsonaro já anunciou, embora não tenha anunciado a data, mas essa viagem ocorrerá em abril. Nós iremos à Hungria, à Polônia. Pô, coloca nessa aí, hein? Opa! Inclusive, eu fui em Budapeste, lá na Hungria, falei com o Viktor Orbán, sensacional. Sim. E com a Polônia, acho que 2 vezes ele encontrou com o Duda. Encontrou 2 vezes com o Duda, primeiro em Davos e G20. Depois, né? No G20 em Osaka. Foram 2 reuniões muito boas. Do presidente da Polônia. Agora a Polônia foi nosso parceiro também. Conforme a gente trazia ali os brasileiros de Wuhan, na China, pessoas que tiveram contato com aquela situação terrível ali do coronavírus e tudo mais, foram raros os países que aceitaram que o Brasil fizesse uma escala em seu país. E a Polônia foi um deles. Nós tivemos, nosso voo parou em Varsóvia, e como um reconhecimento dessa parceria com a Polônia, nós trouxemos também no nosso avião 5 nacionais poloneses que se beneficiaram, portanto,
dessa missão. Então essa parceria ela tem um lado humano, ela tem evidentemente um lado de valores. A Polônia também é um grande país católico, assim como o Brasil, país cristão antes de mais nada. A Polônia, como você disse, sofreu com o comunismo, então entende essa luta que seu pai sempre empreendeu contra a esquerda aqui no Brasil. Posso? Polônia tem uma lei que criminaliza o comunismo, beleza? Sim. E que equipara os símbolos comunistas com os símbolos nazistas, o que faz todo sentido, afinal de contas, o saldo genocida das nações comunistas é ainda maior do que do nazismo. Então faz todo sentido, mas essa é uma outra história. Enfim, nós temos essa viagem para lá. Hungria, evidentemente, o Viktor Orbán foi o líder europeu que teve aqui na posse do presidente Bolsonaro, que prestigiou, fez uma excelente bilateral e tem ali tanto a Hungria quanto a Polônia a característica de serem as duas economias, junto com a República Tcheca e a Eslováquia no grupo, no V4, né, no grupo dos países do Visegrado, são as economias que hoje mais crescem dentro da União Europeia. Foram resilientes à crise de 2008, ou seja, conseguiram ali, com essa nova política, se sustentar diante da crise, enquanto a Alemanha sofria, enquanto a Itália sofria, a França sofria. Esses países estavam lá se segurando firmemente porque já haviam adotado uma nova postura. Então são países que têm muito a nos ensinar, há muitas parcerias a fazer com esses países. A gente pode mencionar, por exemplo, o caso da República Tcheca, com quem a gente desenvolveu ali parcialmente partes do KC-390 da Embraer. Há um mundo a ser explorado, foram países que foram deixados de lado durante muito tempo. A economia da Polônia, por exemplo, é a economia mais dinâmica hoje dentro da Europa, uma economia que mais cresce em todos os sentidos. Com isso a gente tem ali, então, no âmbito econômico, no âmbito dos valores, uma série de áreas. A gente deve explorar isso em abril e deve vir aí com grandes resultados, como foram em outras viagens ao longo do ano de 2019. Inclusive esses países, eles são algumas vezes, sem entrar no mérito, mas são muitas vezes criticados com relação à sua política de imigração. Mas por outro lado, são os países mais seguros da Europa, principalmente quando você fala sobre atentados terroristas, né? E Felipe, o que é que faz um assessor especial da Presidência da República na área de assuntos internacionais? Tem algum conflito com o chanceler? Como é que funciona isso? Bom, de modo algum. Na verdade, o nosso trabalho é totalmente complementar ao Itamaraty. Enquanto o Itamaraty fica encarregado ali da formulação da política externa, ou seja, o ministro Ernesto, sobretudo, os seus secretários, todo o pessoal ali que coordena as áreas dentro do Itamaraty, eles são responsáveis pela formulação da política externa, ou seja, eles são os formuladores maiores da política externa e dão o tom do que será feito ao longo do ano. Agora, evidentemente, no mundo que nós vivemos hoje, a diplomacia presidencial tem um papel muito importante. Aqueles presidentes, nós temos alguns exemplos recentes, que escolhem se retirar da arena internacional, ou seja, que não participam dos grandes fóruns, não participam de reuniões bilaterais, de viagens bilaterais, fazem com que seus países acabem ficando esquecidos, saiam do mapa dos investidores, saiam do mapa das parcerias de cooperação, dos tratados. Então, a diplomacia presidencial ela tem uma importância muito grande. E isso vem crescendo ao longo da história no Brasil, e eu diria que encontrou o ápice aqui com o presidente Bolsonaro, que fez uma série de viagens em 2019. E, evidentemente, todas essas viagens, assim como todo o contato que o presidente tem através de telefone, através de cartas, de correspondências de modo mais geral, ele precisa de um acompanhamento especializado para que o presidente possa estar bem calçado ali de todas as informações e possa tomar as melhores decisões. Então, a assessoria internacional, que é o órgão do qual eu faço parte, que eu coordeno atualmente, ele cuida desse acompanhamento e assessoramento do presidente no seu contato com temas internacionais, seja com CEOs de empresas, seja com chefes de governo e chefes de Estado, seja com representantes de organismos internacionais. E na prática, o nosso trabalho, então, se resume a preparar todos os subsídios para o presidente quando ele viaja, levando a ele ali todas as informações que ele precisa para estar, como eu disse, bem preparado antes de uma viagem. Então ele vai ter uma reunião com o Trump, você que vê ali, você que brifa o presidente. Nós preparamos aqui, evidentemente, com a ajuda do Itamaraty, com a ajuda do Ministério da Economia, de todos os ministérios que têm temas ali relacionados a serem tratados na reunião. Nós pegamos esses subsídios, preparamos ali para ser apresentado ao presidente, brifamos ele para que ele possa chegar ali com essas informações em cada uma das reuniões. Isso, mesmo nas visitas que ele recebe aqui,
como eu disse mais uma vez, seja de representantes de empresas, organismos internacionais, chefes de governo, chefes de Estado. Nós também preparamos para ele, evidentemente. Isso fica muito claro pela característica dele. Ele gosta de falar com as próprias palavras, ele não gosta de seguir nenhum roteiro. Isso foi um dos elementos que trouxe ele à presidência. Nós preparamos ali, digamos, discursos que possam servir como roteiros para que ele possa adaptar as palavras de preferência dele. Então nós preparamos também os discursos do presidente, preparamos as correspondências, preparamos os telefonemas que ele faz e evidentemente seguimos ali junto com o Itamaraty muito de perto, expressando a vontade do presidente em cada uma das decisões que são tomadas em termos de formulação de política externa. Basicamente isso, dando um resumão aqui. Consegue lembrar de cabeça quais países o presidente já foi até hoje, nesse pouco mais de um ano? Acredito que sim. Então nós... Uma lista para mim, quais foram aqui? Começamos em janeiro com uma visita a Davos, na Suíça, Fórum Econômico Mundial. O presidente fez o discurso de abertura ali, foi o grande destaque do Fórum Econômico Mundial de 2019, apresentou as reformas que seriam realizadas, sobretudo a reforma da Previdência. Depois nós fomos aos Estados Unidos em março, começamos ali com a primeira visita bilateral, portanto, nos Estados Unidos. Nós falamos um pouco sobre essa visita. Ele foi depois ao Chile, depois a Israel. Isso começou ali no primeiro semestre. Em maio nós fomos à Argentina, também para uma visita bilateral. Nós regressaríamos um pouco mais tarde à Argentina para a cúpula do Mercosul do primeiro semestre, que ocorreu na Argentina também. Depois nós viajamos também, fizemos um grande tour pela Ásia. Antes disso já tínhamos ido ao G20 em Osaka, mas depois, em nível bilateral, nós fomos ao Japão, à China, aos Emirados Árabes, Catar e Arábia Saudita. Talvez eu esteja deixando alguma viagem de fora, não sei se você se recorda. A última na Índia. Tivemos a viagem à Índia, que encerrou ali, iniciou o ano de 2020. E aí, agora as próximas saídas estão a posse do novo presidente uruguaio e essa ida aí para Hungria, Polônia e Itália, o que está... Na verdade, nós temos Uruguai agora, dia 1º de março, a posse do Lacalle Pou. Depois nós temos Estados Unidos, por um encontro empresarial na Flórida, que é o estado americano com o qual a gente tem o maior intercâmbio comercial e econômico. Intermediado também pelo senador Rick Scott, né? Intermediado também pelo senador Rick Scott, que esteve aqui com o presidente Bolsonaro no ano passado. E depois, em abril, nós teremos aí essa primeira viagem em nível bilateral à Europa. Nós faremos Hungria, Polônia e Itália. Serão 3 países para iniciar. Depois, evidentemente, mais adiante nós teremos outras viagens. Mas eu lembraria também que 2019 foi um ano de grandes eventos. Então nós tivemos Davos, tivemos o G20, tivemos a cúpula do BRICS, que foi realizada no Brasil. No segundo semestre tivemos também a cúpula do Mercosul, realizada no Brasil. O presidente Bolsonaro também recebeu uma série de visitas bilaterais, começando ali logo em janeiro, a primeira delas com o presidente Macri da Argentina vindo ao Brasil. Então foi uma agenda internacional muito intensa. O presidente Bolsonaro, nos seus 90 primeiros dias, isso foi um dado que foi levantado pela própria imprensa, foi o presidente que mais viajou para o exterior, que mais participou de eventos internacionais, e isso também, de algum modo, passa aqui pela assessoria internacional. Eu dizia muito no início que um dos grandes desafios que eu atribuía a mim mesmo era essa agitação toda da agenda doméstica do presidente no momento de reformas, de recuperação da economia, não deixar que a política externa fosse esquecida, que o presidente Bolsonaro pudesse, então, estar ativo nessa agenda. E foi o que aconteceu. Nós tivemos praticamente uma viagem por mês ali ao longo de 2019. Quando nós não tivemos viagens, nós tivemos grandes eventos sendo realizados aqui no Brasil, como foi o caso de novembro, que nós tivemos... BIF, né? O BIF. Nós tivemos o BIF, tivemos a cúpula dos BRICS, tivemos o CIPEC, que foi numa outra esfera aí, mas que também não deixa de ser um grande evento. E deixa eu aproveitar, esse programa vai ao ar daqui a pouquinho, então fica de olho aí, porque a gente vai ter uma participaçãozinha lá no CIPEC e vai ser bacana para mostrar para o mundo inteiro, né, um pouquinho dessas mudanças que estão ocorrendo no Brasil. Mas, Felipe, desculpa te interromper, manda ver. Eu quero jogar agora aqui para vocês a voz que vem das ruas, né? Porque a gente sabe, o governo Bolsonaro foi eleito, não foi com a ajuda de grandes grupos de interesse, partidos políticos, etc. Então a gente sempre tem que estar, a todo momento,
próximo de vocês aí das ruas. Então manda ver a primeira pergunta. Olá, meu nome é Marina Souza Santos, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. E a minha pergunta vai para Felipe Martins. Com a saída do Reino Unido do Brexit, podemos esperar que o Brasil também saia da Mercosul ou não saia da Mercosul? E por que ele sairia? Muito obrigado. E com a palavra, Felipe Martins. Bom, também agradeço a Mariana, uma pergunta interessantíssima. Nós todos estamos acompanhando aqui os desdobramentos do Brexit, assim como o mundo todo. É um evento que vem se desdobrando aí desde abril de 2016, quando nós tivemos ali o referendo, a população britânica votando com muita ênfase para que o Reino Unido se retirasse da União Europeia, que evidentemente ali tinha contornos distintos do que nós temos aqui no Brasil. Eu acredito que, antes de mais nada, vale a pena a gente mencionar que com a saída do Reino Unido da União Europeia, isso abre uma série de oportunidades ao Brasil. O Brasil e o Reino Unido já estão em contato há algum tempo. Nós tivemos alguns encontros ali no Fórum Econômico Mundial em Davos, das equipes econômicas dos dois países. Tivemos também um telefonema do primeiro-ministro Boris Johnson ao presidente Bolsonaro, que ocorreu de forma espetacular e que já desenharam ali algumas das possibilidades para o pós-Brexit. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria ressaltar. Na área comercial, econômica, parceria política de modo mais geral, há uma série de possibilidades. O Reino Unido aí, que é um parceiro tradicional do Brasil e um desses parceiros que nós temos tentado resgatar e que tem funcionado com muito êxito. Em relação ao Mercosul, é uma pergunta um pouco mais complicada. Uma pergunta um pouco mais complicada porque, evidentemente, a nossa opção num primeiro momento foi pela reforma interna do Mercosul. Ou seja, nós vimos que o Mercosul tinha assim, muitos problemas, o Mercosul tinha ali uma série de entulhos ideológicos na sua estrutura. O Mercosul, durante muito tempo, dificultou o avanço da abertura comercial no Brasil e para os outros parceiros. Mas, no momento que o presidente Bolsonaro chegou à presidência, ele encontrou um momento ali, digamos, muito virtuoso, em que havia uma convergência quase que total entre os países do Mercosul. Mencionaria aqui o presidente Marito no Paraguai, o presidente Macri na Argentina, o próprio Tabaré Vázquez no Uruguai, todos convergindo ali para um ideal de abertura comercial, para um ideal de liberalização da economia, um ideal de integração com o mundo, com as cadeias globais de valor. Então, nós tivemos ali um momento realmente muito virtuoso, que nos permitiu, por exemplo, concluir o acordo com a União Europeia, que nos permitiu concluir o acordo com o EFTA, ou seja, um momento que mostrou que o Mercosul poderia ser ali a grande força do comércio no mundo. E o presidente Bolsonaro disse até mesmo na cúpula do Mercosul, que ocorreu no primeiro semestre na Argentina, que se as coisas continuassem daquela forma, esse novo Mercosul, esse Mercosul renovado, mais enxuto, trabalhando ali em prol da abertura, em prol da liberalização, tinha tudo para fazer do Cone Sul, em especial, e da América do Sul de modo geral, uma grande potência, uma região muito próspera. Mas a gente viu que as coisas se deterioraram um pouco ali na América do Sul, de modo geral, com toda essa instabilidade que nós tivemos, seja no Chile, seja na Bolívia, seja até mesmo na própria Argentina. Isso, evidentemente, nos colocou num momento de reflexão. Algumas mensagens, alguns comunicados muito claros foram emitidos a partir disso, dizendo que, olha, nós vimos uma oportunidade, uma possibilidade muito boa com o Mercosul, mas se essa possibilidade deixar de existir, se o Mercosul voltar a ser um entrave para o comércio, o Mercosul voltar a ser um entrave para a nossa estratégia de abertura comercial, o Mercosul ficaria no segundo plano, talvez deixaríamos o Mercosul e passaríamos ali uma atitude mais bilateralista, que tem as suas vantagens, tem também as suas desvantagens. Hoje, o momento que nós estamos analisando é o momento de avaliar como ficam as relações com a Argentina após a eleição, como ficam as relações com o Uruguai após a eleição do Lacalle Pou, e nos parece até o momento que a gente pode continuar aprofundando essa estratégia de abertura comercial. A gente tem agora em curso uma negociação comercial com o Canadá, uma negociação comercial com a Coreia do Sul, também com Singapura. Já estamos aí em conversas exploratórias com outros países, incluindo com grandes potências econômicas como o Japão, com os Estados Unidos. Então, por hora, a gente não teve nenhum problema, mas evidentemente, se a gente identificar, e um momento para identificar se esses problemas aparecerão ou não, será
a próxima cúpula do Mercosul, que ocorre no Paraguai dessa vez, em julho deste ano. Então, ali nós teremos um momento de reunião, os líderes dos 4 países vão discutir as perspectivas do Mercosul daqui para frente. Nós acreditamos que a presidência paraguaia tem sido muito benéfica, mas nós precisamos ali ganhar pé da situação, entender melhor o que o Mercosul pode fazer, quais são os entraves que ele pode gerar, e aí sim o presidente Bolsonaro, o ministro Ernesto Araújo tomarão essa decisão, amparados ali por todas as informações. Mas por hora eu acredito que nós podemos seguir aprofundando essa estratégia de abertura, utilizando o Mercosul como um instrumento. Tomara que o Mercosul siga unido, né, na direção do livre mercado, dos acordos internacionais, e não aquela puxada de freio de mão com políticas protecionistas. Mas o Brasil está atento e será tomada a decisão que for melhor para os brasileiros. Passar para a segunda pergunta então, pode ser? Vamos lá. Manda ver aí. Wesley, 33 anos, de Americana, interior de São Paulo. O que eu gostaria que o Felipe falasse aí que o Brasil precisa saber, o Brasil quer saber o seguinte: prudência, sofisticação. Você curte? Tá legal, você curte. E aí, você curte ou não curte? Bom, eu não curto. Mas essa brincadeira aí... Obrigado aí, Wesley, de Americana. Lembrando que aqui a gente está dentro do gabinete mais red pill do governo, na minha opinião. Essa brincadeira aí do Wesley remete aí a esses embates do movimento conservador ou da direita ou do que quer que seja que ocorrem ali na internet. E você mesmo lembrou ali no CIPEC, no seu discurso de abertura, a ideia do farmeme, né, do Brasileirinhos. Então o pessoal vinha aí com esse papo, o governo Bolsonaro não tem prudência, não tem sofisticação, não é um governo conservador de verdade, deveria estar lendo Russell Kirk, deveria estar lendo Edmund Burke. E, na verdade, a gente não tem nenhum problema de segurança com esse pessoal. A gente sabe que muitos deles têm o Roger Scruton, o Russell Kirk, esses nomes todos na boca, mas nunca leram de fato esses autores, não compreendem a aplicação prática deles, então a gente lançou ali uma provocação. Toda vez que eles falavam em prudência e sofisticação, a gente lançava a pergunta: você curte? E o vereador Carlos Bolsonaro, principalmente, é quem mais utilizou isso para fazer chacota com esse pessoal, porque evidentemente até a ideia de prudência que eles usam, que é uma ideia central para o conservadorismo, é uma ideia totalmente deturpada. Eles falam de prudência quase como um temor servil a qualquer tipo de adversário, a qualquer tipo de inovação, a qualquer tipo de ousadia. Ou seja, se nós tivéssemos essa prudência deturpada de que eles falam, nós não estaríamos mudando a política externa, nós não estaríamos mudando a política econômica, nós não estaríamos aprofundando o combate à corrupção, nós não estaríamos inovando aí numa série de políticas que só podem estar acontecendo e sendo implementadas devido à coragem do povo brasileiro, devido à coragem do governo Bolsonaro, devido à coragem de cada um dos ministros, também da base parlamentar, do Congresso, naqueles momentos que o Congresso tem trabalhado junto com a população. Então, essa ideia deturpada de prudência que eles falam, vem ali do livro do Russell Kirk, A Política da Prudência, que é um livro fenomenal, recomendo que todo mundo leia, mas que não caia nessa bobagem de deturpar ali a ideia de prudência como medo. A prudência nada mais é do que a postura que o conservador tem de não ter uma resposta pronta para os problemas. O conservador é como um médico que antes de dar o diagnóstico, ele vai lá, examina o paciente, faz todos os testes que são necessários e depois então ele decide como proceder. E proceder sempre com a finalidade de curar, seja adotando um procedimento menos invasivo, nos casos que o quadro do paciente permite, sendo adotando um procedimento mais invasivo, mais ousado, quando o paciente está ali à beira da morte, como era o caso do Brasil quando o presidente Bolsonaro chegou ao poder. Nós passamos pela nossa crise mais profunda, foi uma enorme recessão, e foi uma crise não apenas de cunho econômico, mas uma crise moral, uma crise política, uma crise de representatividade. Nós pegamos ali um Brasil moribundo, à beira da morte. Então, algumas políticas mais ousadas, algumas posturas mais ousadas se justificam. E se justificam, inclusive, porque nos momentos que nós não tivemos essa postura mais ousada, que nós tivemos aí essa prudência deturpada desse pessoal das redes sociais, nós tivemos o PT no poder, nós tivemos a esquerda dando o tom da cultura, dando o tom da política. E ninguém pediu a prudência, né?
Aí ninguém pedia Aí o prudência. pessoal tava curtindo. Aí tava todo mundo curtindo. Mas agora de prudência, Felipe, deixa eu falar um pouquinho. Isso daí me lembrou um certo ex-presidente sul-americano que foi muito prudente, dialogou bastante com a oposição, com a esquerda, e agora o que ele fez? Asfaltou o caminho para a esquerda voltar. Então fica aí uma... Exatamente. Para bom entendedor, pingo é ir, né? Fica aí essa dica para vocês sabem de que eu estou falando. E é um erro que a gente não pode cometer. Perfeito. Pessoal, já que a gente falou de livro, esse livro aqui, que inclusive foi recomendado para mim, né, pelo juiz catarinense, Bragalha, Márcio Humberto Bragalha, né? Ele destaca alguns pontos psicológicos da esquerda, né? E eu acho que é o presente ideal, né, para aquele que é o mais red pill do governo. Tá aqui, Felipe, a mente esquerdista, espero que goste. E a gente agradece aqui a sua participação. Se quiser fazer as considerações finais, fica à vontade para red pilar e mostrar que veio. Vamos lá. Então, só para um panorama final aqui, eu acho que alguns assuntos que ficaram de fora. A gente falou sobre os Estados Unidos, a gente falou sobre a postura do governo frente às organizações internacionais. E eu acho que com o Eduardo aqui, eu até brinquei em algum momento, não sei se com ele mesmo, eu dizia que ele estava virando o Lawrence da Arábia, porque ele foi ali tantas vezes ao Oriente Médio, aos países árabes. E esse é um novo eixo importante da política externa brasileira, que é o reequilíbrio das relações do Brasil no Oriente Médio. Muito se falou sobre a nossa relação renovada com Israel, e de fato é uma relação importantíssima. Durante muito tempo Israel foi negligenciado, e o presidente Bolsonaro identificou ali desde a sua campanha o potencial que essa parceria tinha. De um lado, Israel ali com seu tamanho diminuto, com poucos recursos naturais, mas com uma grande tecnologia, uma grande capacidade de inovação, e de outro lado o Brasil muito rico em recursos, mas carente aí de tecnologias que possam transformar esse potencial que nós temos em uma realidade. Então, há uma complementariedade muito grande, e isso se fez notar na visita que o presidente Bolsonaro fez em março. É uma parceria muito exitosa, mas isso não significa, como os críticos costumam dizer, que nós estaríamos provocando ou indo contra os árabes. Muito pelo contrário, nós vivemos talvez o nosso momento mais virtuoso na relação com o mundo árabe, em particular com os países do Golfo. Nós tivemos aí uma visita muito exitosa aos Emirados Árabes, ao Catar, à Arábia Saudita, que foi concluída ali com o anúncio de um investimento de 10 bilhões de dólares pelo príncipe Salman aqui no Brasil, pelo Fundo Soberano da Arábia Saudita, mas anunciado pelo príncipe Salman. Então, essa política de reequilíbrio, que é como eu tenho dito, no Oriente Médio, ela tem sido muito exitosa. A gente tem ouvido dos nossos interlocutores, sejam os embaixadores árabes ou o embaixador Shelley de Israel aqui na capital, sejam os nossos interlocutores nas capitais dos seus respectivos países, os assessores internacionais, os chanceleres, os responsáveis pelas áreas de América Latina, de Brasil. A gente tem ouvido uma satisfação muito grande com o novo posicionamento do Brasil. E por quê? Porque antes, no passado, durante o governo PT, o Brasil era quase que sinônimo de alinhamento à causa palestina. De um modo que o Brasil não podia ser um interlocutor nessas discussões, nesses debates, porque o posicionamento do Brasil já era conhecido. Israel nunca aceitava o Brasil ali como o interlocutor à altura, embora tenha tentado em alguns momentos. Agora não, nós temos um excelente relacionamento com Israel, mas temos também um excelente relacionamento com o mundo árabe. E esse relacionamento tem melhorado cada vez mais, deve se aprofundar ainda mais. Nós temos alguns planejamentos de viagens a outros países árabes, a países importantes da região. Todos os nossos movimentos têm sido explicados a eles ali para que não haja nenhuma contaminação pelo ruído feito pela imprensa, que sempre joga contra o que a gente tem feito. E nós temos... Você acha? Acho que não, a imprensa joga a favor. Talvez seja impressão minha. E nós temos ouvido ali de ambos os lados, seja de Israel, seja do mundo árabe, que o Brasil agora está numa posição muito melhor para participar dessas grandes discussões de temas globais, relacionadas ali ao Oriente Médio, não apenas envolvendo a questão israelo-palestina ou israelo-árabe ali no Oriente Médio, mas também questões maiores, por exemplo, envolvendo o combate ao terrorismo, envolvendo o combate à radicalização da região. Nós temos sido procurados pelos países árabes como interlocutores prioritários nessas discussões. Isso é um outro feito do governo Bolsonaro nesse primeiro ano. Nós temos aí com a China um relacionamento muito maduro, muito pragmático, muito melhor do que aquele que nós herdamos. Eu acho que todas as mensagens que foram emitidas mostraram
que o Brasil pode sim ter um relacionamento mais maduro com a China, fazendo críticas onde couber críticas, se distanciando onde couber um distanciamento em questões pontuais, mas acima de tudo mantendo aí esse relacionamento comercial, esse relacionamento econômico, esse relacionamento de modo mais abrangente, num nível muito maduro. O Brasil respeita as posições da China, a China respeita as posições do Brasil. Isso também foi uma outra conquista que destoa muito do que a imprensa tinha dito que ocorreria. Nosso relacionamento com o Japão. Antes do governo, rapidinho, antes da eleição do Bolsonaro, ele ia romper relações com a China, ele ia destruir qualquer tipo de entendimento com os países árabes, ia ficar basicamente junto com o Trump se aproveitando do Brasil, o Brasil não tendo nada em troca. Então vocês estão vendo que não tem nada disso, e é muito melhor você acreditar no que os seus olhos veem, no mundo real, do que nessa parte da imprensa, né? A gente acabou brincando aqui, sem querer eu acabei generalizando, mas existe a imprensa boa, existe a imprensa ruim, cabe a você que recebe a informação não engolir isso a seco. Você tem que fazer a digestão, saber filtrar essa informação, e aí você vai saber quem são as melhores, quem é que tem credibilidade nesse mercado. Não, eu acho que isso é importante, por isso mesmo eu estou ressaltando aqui alguns fatos, porque muitas vezes as pessoas olham para os ruídos gerados pela imprensa, gerados pelos críticos, pelos ditos especialistas que comentam aí a política externa, mas quando a gente olha para os atos as coisas são muito claras. Um outro exemplo, se falava muito que o governo Bolsonaro adotaria uma postura até agressiva e ofensiva em relação a imigrantes, porque, por exemplo, um dos nossos primeiros atos foi se retirar do Pacto Global pela imigração, mas isso nada mais significava que nós, como povo brasileiro e como governo brasileiro, temos o desejo totalmente legítimo de deliberar, de legislar e decidir como nós vamos tratar essa questão. Mas quando nós olhamos para a prática, nós olhamos, por exemplo, para a Operação Acolhida. Operação Acolhida premiada no mundo todo, reconhecida pela sua excelência. Isso mostra que, apesar dessa mudança de postura em relação digamos, ao Pacto Global e às políticas que vinham sendo propostas, na prática nós continuamos sendo acolhedores, nós continuamos fazendo ali uma política de reconhecimento de refugiados e coisas desse tipo, sem, no entanto, descuidar da segurança, que é um ponto importante aqui. Então, eu ressaltaria... Pode falar. Não, manda ver. Não, eu só ressaltaria que quando vocês forem olhar para a política externa, que assim como algumas outras áreas do governo, é uma das áreas mais criticadas, façam sempre esse contraste entre aquilo que está sendo dito e aquilo que está sendo feito. Olhe para as críticas que estão sendo feitas e aí vão lá e procurem o que o governo está fazendo. A gente tem atraído investimentos, o governo Bolsonaro conseguiu aí fazer do Brasil em 2019 o quarto maior destino para investimentos ao redor do mundo, atrás apenas de países como Estados Unidos, China e Reino Unido, ou seja, países que têm aí já há muito tempo construído uma política de excelência para a atração de investimentos. Então esse foi um outro resultado. Então uma série de resultados, eu não vou me estender aqui, a gente já teve uma conversa bacana, mas eu não podia concluir esse bate-papo sem mencionar aí esse panorama e essa ideia de contrastar sempre as críticas, o ruído, com os fatos, com as ações concretas. É isso aí, pessoal. Deu para perceber aqui que o papo é para ficar a tarde e a noite inteira aqui. Espero, Wesley, que você tenha curtido, beleza? E não deixa de seguir o Felipe Martins nas redes sociais, não. Principalmente no Twitter, que é Fio G Martim, tá certo? Martim sem S. Vai aparecer aí embaixo na tela para vocês. Agradecendo aqui o tempo do Felipe e chamando vocês para assistir a próxima entrevista, que vai ao ar sábado, a partir das 18 horas, no meu canal do YouTube, com nada mais, nada menos do que o MEC Abraham Weintraub, beleza? Repete comigo, Weintraub. Foi sensacional também. Obrigado, Felipe. Valeu, eu que agradeço. Fiquem com Deus.